Oi, 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 bem-vindos ao meu canal. Bom, eu acho que todo mundo tava muito curioso pra esse vídeo, ou não? Será que tá? Mas eu vim aqui mostrar pra vocês como ficou o meu nariz e contar um pouquinho mais da minha experiência com a rinoplastia. Então esse vídeo é um complemento do vídeo da semana passada. Bom, como ficou? Ficou assim. Ele tá bem inchado ainda na ponta, como eu já falei antes, demora de 6 meses a 1 ano pra desinchar. E a frente é a parte que mais demora, o processo é mais lento. Então essa ponta que tá gigante, meu nariz ainda tá meio sem forma. Mas, basicamente, por enquanto, tá assim. Vou mostrar aqui de ladinho. Coloca a fotinho do antes aqui. E... Bom, o que o meu médico fez? Ele dissecou um pouquinho aqui, retirou a cartilagem, picou a cartilagem, cortou a cartilagem, colocou, enxertou aqui, porque essa voltinha do meu nariz, ela era um pouco mais para baixo e não era o esteticamente correto, então ele acertou isso. Olhando aqui de baixo também, o meu nariz ele era meio quadrado por causa da cartilagem e agora ele deixou triangular, que também é o esteticamente correto. O meu septo aqui, ele era... Ai, que aflição! Ele era muito mais grosso, ele deu uma afinada também. E eu nunca tinha reparado nisso, tanto que descobri na hora, um pouco antes da cirurgia, que ele faria essa mudança. Bom, eu tenho pavor a nariz arrebitado e o meu nariz tá bem arrebitado ainda, mas a ponta tende a cair, então vai cair um pouquinho. E eu vou contar a minha experiência com a retirada dos pontos, que foi muito trágica, cômica, não sei o que foi, mas foi horrível. Eu fiz a cirurgia em São Paulo, mas eu retirei os pontos em Jaboticabal, numa cidade a 10 minutos, 15 da minha mais ou menos, com um amigo do meu médico, porque eu não queria voltar pra São Paulo só pra retirar os pontos, então ele me indicou um amigo aqui na região. Deu muita sorte de ser na cidade do lado. E eu queria agradecer porque o doutor foi muito calmo, teve muita paciência comigo. Eu já disse no vídeo anterior que eu tava com muito medo da retirada dos pontos e realmente pra mim foi a pior parte da cirurgia, foi horrível. Tô com muito medo de algum dia ter que fazer outra cirurgia. Pra algumas pessoas é muito tranquilo, mas pra mim foi horroroso. Eu tive... Não doeu, não era dor. Na verdade a sensação era de puxar um pelinho com a pinça. Mas eu tive muita aflição, então minha pressão caiu, eu comecei a suar muito e a sala tava gelada. Eu comecei a suar e quase desmaiei, tive que deitar numa maca, tive que tomar cafezinho, porque foi muito triste. Bom, a retirada dos splints nasais, que são as plaquinhas de silicone, que eu vou pedir pra colocar a foto aqui, foi muito tranquila. Como era silicone, ela deslizou muito fácil do nariz, não doeu, não tive aflição, foi muito tranquilo. Pra limpar também foi muito tranquilo. Tinha um pouco de medo porque eu sentia o ponto repuxando. Então... O ponto não, né? Mas eu senti o corte repuxando. Então o médico, ele mexia bastante, então dava uma aflição absurda. Ele limpou, parecia um cotonete, assim, desse tamanho mais ou menos. Ele colocou inteiro lá dentro, até assim, na garganta, e dava um pouquinho de aflição, mas não doeu, não senti nada, foi muito tranquilo. Ele me indicou Rinosorujete pra limpar. E uma coisa que ninguém costuma falar nos vídeos sobre rinoplastia é da dificuldade pra limpar. Eu tive muita dificuldade pra limpar, muita. E aí esse doutor, ele acabou me indicando água oxigenada, que é pra desgrudar, porque ninguém fala, mas fica uma sujeirinha assim, sabe? Que eu não sei se eu vou botar isso no vídeo, mas a retirada dos pontos então foi horrível. Era pra ter retirado o Aquaplast, que é aquele gesso, no mesmo dia que eu retirei os pontos, mas ele tava muito grudado, porque eu evitei banho muito quente, eu só lavei o meu rosto na água da torneira, tanto que no banho eu lavava, quando eu lavei o cabelo, eu lavei assim, sem deixar cair água no rosto, então ele tava muito grudado, não saía por nada nesse mundo. Eu tirei ele sozinha depois de 2 dias, tomando banho na água bem quente e molhando meu rosto na água quente também, ele foi soltando e eu tirei em casa. Não doeu, foi tranquilo. Porém, quando eu tirei, meu nariz estava muito inchado, principalmente de lado, muito arrebitado, muito inchado. Vou deixar uma foto aqui também. E eu chorei pra caralho, a única coisa que eu queria era ter colocado o peito ao invés de fazer esse nariz.
porque eu não tinha gostado de forma alguma e eu chorei muito. Só que depois eu mandei foto pro meu médico, o Dr. Tiago foi muito atencioso, ele me disse que eu tava com edema. O edema nada mais é do que um acúmulo de líquido no tecido, ver se tem como colocar o negócio do dicionário aqui, e por isso causava esse inchaço. Então ele me indicou sessões de drenagem, e aí eu fui, fiz uma drenagem um dia só, porque depois teve carnaval e tal, mas eu fiz. E nessa sessão de drenagem com uma especialista em pós-operatório, eu já senti muita melhora, de verdade, muita melhora. Meu nariz desinchou muito. Também vou colocar a foto aqui pra vocês compararem com drenagem, sem drenagem, ó, tá da hora. Com drenagem e sem drenagem. Muita gente não conhece drenagem no pós-operatório pra rinoplastia, mas foi fundamental. Eu também não sabia que existia, mas gostei muito. Pra limpar o meu nariz por fora, que é meio estranho ainda, eu pego um algodão ou gaze, molho no meu sabonete líquido e vou passando assim e boa, tá sendo ótimo. A única coisa ruim é a tala, quando você tira a tala e o micropore, que fica com uma colinha assim que não sai por nada nesse mundo, e eu vi algumas meninas indicando em um grupo de rinoplastia no Facebook pra passar açúcar, que o açúcar tira. E eu não testei com açúcar não, mas dei um jeito de tirar. Foi esfregando, foi com a unha e saiu. Bom, meu nariz tá muito dormente. Aqui até que... Ai, que aflição. Aqui até que não, mas aqui embaixo ele tá muito dormente, é estranho. E eu tenho muita aflição quando passo o dedo aqui, porque é estranho. E nos primeiros dias da retirada do ponto, eu não conseguia passar a mão e eu sentia repuxando. Eu também tive bastante dor de cabeça depois de retirar os pontos, no 8º e 9º dia, acho que 7º, 8º e 9º dia, eu não conseguia dormir direito, mas eu tomei o remédio que o médico tinha me indicado antes e passou, e depois eu não tive mais dor de cabeça. Dificuldade pra rir, muita, como eu já falei no vídeo anterior, que vocês viram que eu tava toda travada. Eu continuo travada, eu não consigo sorrir direito, meu sorriso tá cagado ainda, mas já melhorou muito do que tava, então eu acho que daqui umas 2 semanas ele deve voltar, lembrando que eu já tô com quase um mês de rinoplastia. Muita dificuldade pra escovar os dentes, eu vi pessoas no 3º dia de rinoplastia que não tinha escovado os dentes ainda, e é meio bizarro, mas é muito difícil escovar os dentes, tem que ter muito cuidado com essa parte superior do lábio. Então eu escovei o dente com, nossa, parecia, sei lá, que tava escovando dente de criança, eu tava com muito medo mesmo. Eu tive um pouco de dificuldade pra respirar, tanto que eu achava, além de quando ter tirado a tala, ter achado meu nariz feio, eu tive uma dificuldade absurda de respirar, mesmo depois da retirada do splint nasal, e eu achei que eu tinha ficado com problema respiratório, mas na verdade era inchaço, porque o médico, quando ele foi cortar o meu nariz, o meu septo, sei lá, ele cortou desse lado aqui, então desse lado ficou muito inchado e eu não respirava, tanto que quando eu olhava assim no espelho tinha um pouquinho de, como se fosse carne, sei lá, cartilagem, pele mesmo, e o buraquinho tava muito pequeno. Outra coisa que me assustou muito foi ver que minhas narinas estavam desiguais. Essa aqui tava pequena e essa aqui tava enorme, e aí hoje depende do dia. Tem dia que essa tá grande, essa tá pequena, essa tá pequena, essa tá pequena, essa tá grande, e aos poucos elas vão igualando, mas na verdade não foi uma coisa que me desesperou tanto, porque, sei lá, ninguém vai ficar me olhando assim. As pessoas me veem assim, então foda-se. Bom, eu acho que eu já falei muito. Essa foi a minha experiência com a rinoplastia. Todo dia eu acordo e eu tiro foto, meu celular só tem foto de nariz. Muita gente me perguntou sobre tudo, como foi. Se você tem dúvida, faça. Não fique com medo, porque é uma cirurgia plástica que realmente não dói. Não é igual silicone, não é igual uma lipo, é uma coisa que não dói. Não sangrei, não fiquei muito roxa, foi tudo muito tranquilo. Agora eu já tô gostando do meu nariz muito mais do que antes, e com o passar dos dias ele desincha cada dia um pouquinho mais. Tem dia que eu acordo e ele tá assim, uma batatinha, mas é um processo longo, é um processo de muita calma, muita paciência. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem a opinião de vocês, comentários, né?
E é isso, se inscrevam no meu canal, deixem o like aqui se você gostou do vídeo e beijo, até o próximo.